está no ar mais um Viver Plenamente e hoje a gente vai falar sobre língua brasileira de sinais, a famosa Libras. Já ouviram falar? Se não ouviram, vão ter que ouvir hoje e vamos aprender também a falar sobre Libras. Estou com uma pessoa amplamente qualificada no assunto, que tem uma vasta experiência aqui na região do Vale dos Sinos. Gilberto Lang, seja bem-vindo novamente aos estúdios do Viver Plenamente. Ele já foi o nosso tradutor do programa de Libras, já trabalhou com a Miss, já foi tradutor aí de várias referências, inclusive do Conselho das Pessoas Surdas aqui do município. E atualmente vamos falar um pouquinho da tua prática. O que tu anda fazendo, Gilberto? Prazer, Aline, primeiramente estar aqui de novo no teu programa, né? Podendo passar de novo algumas informações a respeito da Libras. A outra vez a gente falou da comunidade surda e hoje a gente vai focar realmente a questão do aprender, do como aprender essa língua que os surdos usam para se comunicar, né? Mas é um prazer estar aqui e vamos lá, E hoje o Gilberto, então, é concursado aqui do município de Novo Hamburgo, né? Sim. Gilberto está como tradutor e intérprete do município de Novo Hamburgo, da prefeitura, e ele está começando uma iniciativa, um projeto muito bacana conosco, que é o curso de Libras que ele vai oferecer lá pela Contrates. Então, vamos falar um pouquinho desse projeto, né, Gilberto? Por que as pessoas, né, qual a importância da Libras na vida das pessoas em geral? Né? E depois vamos entender também um pouquinho de outras nuances aí em áreas mais específicas. Certo. A Libras, por ela ser uma língua hoje aqui no Brasil reconhecida, é a segunda língua brasileira, diferente do oralismo, do português, ela é uma língua visual. E essa língua, eu digo assim, eu vou falar da minha vida de forma particular, né, mas isso abrange a todos, o que isso agrega de valores para a gente quando a gente consegue dominar essa língua e também fazer uso dela. Principalmente no meio de comunicação. A gente tem uma outra demanda, porque tu tem um atendimento com pessoas surdas, seja ouvintes, que também conhecem a Libras. Volta e meia eu estou passando em algum lugar, pessoas ouvintes me chamam, sinalizam comigo, porque tem já essa referência da gente saber a Libras, né? E ela é fundamental e importante para as pessoas, qualquer uma, ouvintes, surdos, porque tu vai estabelecer uma comunicação muito melhor. Porque tu vai pensar mais também num sentido não só pela audição, mas visão. Quando vai falar alguma coisa, tu está pensando já visualmente também a coisa. De que maneira eu vou poder me expressar para que o outro consiga me entender melhor. Eu acho que isso é uma das características importantes na Libras e que ela auxilia muito a gente, seja no trabalho, seja particularmente, seja numa conversa. Ela vai te dar muita bagagem, muitas coisas que tu consegue alcançar mais. Sem falar que no sentido hoje profissional, a Libras agrega muito no currículo de uma pessoa. Tem empresas hoje que, se tu tiver Libras no teu currículo, é uma das primeiras a ser contratadas, porque muitas empresas hoje têm surdos trabalhando nas empresas e lá conseguem então ter essa comunicação e essa interação com as pessoas surdas, que até um pouco tempo atrás não existia isso, né? O surdo estava lá trabalhando, ficava no cantinho dele e os outros no outro canto. Hoje já dá para você ver que houve uma mudança muito grande a partir da Libras, sendo usada nas empresas, nas escolas, faculdades, nas lojas, atendimentos. Isso facilita muito a questão do surdo também se relacionar mais com a gente que é ouvinte, né? E é uma questão de legislação também, né, Gilberto? Sim. A gente pode dizer assim, ó, empresas acima de 100 funcionários, já há uma cota de PCDs, que, se eu não me engano, a cada 100 funcionários, 2 tem que ser PCDs, não necessariamente surdos, mas Isso. tem que ser uma pessoa que apresenta algum tipo de deficiência. Sim. Né? E a questão da surdez em si, geralmente, como ele vem, né, alguns surdos que estão melhor qualificados, não desmerecendo quem não tem as duas línguas, mas quando ele é alfabetizado em português e em Libras, ele tem mais facilidade para se empregar. Só que nem sempre a empresa está pronta para incluir, né? Porque alguns funcionários, alguns colaboradores às vezes têm e outros não têm. Essa é uma realidade que muitas empresas têm, no sentido seguinte: como a lei demanda e exige tu ter o número de pessoas deficientes, não só o surdo hoje ele é mais visto na contratação e as empresas procuram mais contratar os surdos pela questão da facilidade no que a empresa não precisa adaptar nada.
Ele só tem um funcionário que não tem a fala, mas ele consegue agir e fazer qualquer trabalho como qualquer um outro, né? Seja na área administrativa, seja no chão de fábrica, que a gente fala, né? O surdo tem essa facilidade. O que dificulta, às vezes, é o relacionamento na conversa, no trocar informações, que às vezes o surdo ele se sente perdido, ou às vezes ele não consegue compreender alguma coisa, justamente pela falta da língua, da Libras, que é a língua que ele utiliza, né? A partir do momento em temos empresas, temos exemplos de muitas empresas por aí, que elas têm até inclusive um intérprete na empresa, que faz esse papel de interagir, ser essa fala, essa troca entre a pessoa que está falando com o surdo e o surdo com a pessoa que está falando, seja o seu chefe, alguma coisa assim, né? especializadas nisso também, né? Tem. Fornecem tradutores para Isso, empresas. A gente isso já aí. vê que esse também é um mercado novo que se abre, é muito interessante, porque as pessoas às vezes começam para ajudar um e às vezes vão se aperfeiçoando, daqui a pouco tem uma Sim. segunda profissão, pode ser um tradutor-intérprete. Com certeza, isso abre portas para muito mais, né? Dentro da empresa, nem necessariamente ser o tradutor-intérprete, mas se ele tem a facilidade de se comunicar com o surdo, isso é um avanço muito grande. Tanto para o surdo que está trabalhando com a pessoa profissional ou esse outro que está lá, que faz esse meio campo de interagir, de poder orientar, de dizer como é para fazer aquele serviço, as orientações que a empresa precisa passar. Às vezes tem uma reunião, tem um aviso que é passado para os funcionários. Tendo alguém que consegue fazer essa comunicação usando a Libras, para o surdo é melhor do que só escrever no papel, porque o que acontece? Tem surdos que conseguem ler, mas a maioria às vezes não consegue fazer a Ele leitura. já foi por escrito. alfabetizado dentro da Isso. língua de sinais. Então, Isso acho que é importante a colocar. Libras facilita mais essa comunicação, né? Sim. E dentro da tua formação, né, Gilberto? Eu sei que a gente já contou essa história, eu acho essa história engraçadíssima, mas é sempre legal relembrar. Como é que foi o teu contato com o Libras? O meu contato foi, como se diz, bem diferente do normal, né? A maioria tem um contato porque encontra um surdo ou faz o curso de Libras. Eu fui com o paciente que chegou o Gilberto junto de brinde, acho que foi um presente de Deus. Isso. Porque a gente acabou desenvolvendo vários projetos juntos, né, Gilberto? Sim. Dentro da área de Libras e dentro da área de inclusão. Para mim foi um crescimento pessoal e profissional e um entendimento melhor ainda do que é um PCD. E acho que para ti também foi uma construção bacana, porque a gente sempre teve uma troca Sim. muito legal. E o Gilberto, né, para quem não sabe, é teólogo também, eu sempre brinco, foi um presente de Deus. Ele chegou para traduzir, né, junto com um paciente, mas ele veio com toda uma bagagem, assim, de trazer desde a questão da espiritualidade presente dentro de um tratamento, e quando a gente tem a questão, né, da psicologia inserida, e com tratamentos multidisciplinares e outras áreas aí que são incluídas e que a gente consegue fazer sempre um trabalho em conjunto, ele é muito melhor do que um isolado. Isso aí. E justamente, na minha questão, quando eu tive o primeiro contato, eu estava numa aula lá na UBRA, fazendo a faculdade de teologia, e a disciplina era hebraico, tá? A língua hebraica. Bem boa, super motivadora, boa, assim, né? a gente vai para aula motivado, nossa, hoje eu acordei Fazer hoje com uma vontade de hebraico, fazer né? hebraico. É. E aí era justamente no período da Páscoa, né? Que tinha o período da Páscoa ali. Só que eu estava não estava gostando da aula, não estava legal aquela aula. E eu pedi pro professor para ir pro banheiro, né? A Que nem desculpa criança de ir pro imperativa, banheiro, vou né? pro banheiro, É, sai vou dando pro uma banheiro. voltinha pelo colégio. Mas daí saí da volta mesmo, fui passear, nem entrei no banheiro, né? Fui passear. E nessa minha passeada lá pela UBRA, eu avistei muitas pessoas entrando no auditório, né? Entravam lá naquele auditório e eu decidi, vou entrar lá para ver o que tem, né? De curioso, vou olhar, né? E eu entrei lá e lá tinha um grupo de surdos fazendo a apresentação teatral da Páscoa. Aquilo me chamou a atenção, porque eu não sabia, até ali eu não tive contato com nenhum surdo, não tinha contato com Libras, não tinha nada. Para mim aquilo era totalmente diferente, algo bem diferente, né? Eu fiquei até o final da apresentação. Quando terminou a apresentação, veio uma pessoa falar. Daí ela chegou, pegou o microfone e falou, e essa pessoa era o capelão da Escola Concórdia de Porto Alegre, a Escola Especial de Surdos, né? E ele era o pastor da igreja também em São Paulo, lá de Porto Alegre. E eu, como estava fazendo teologia para a área luterana, que eu sou luterano também, né? E eu nem sabia desse trabalho que existia na nossa igreja. E aquilo me chamou a atenção. E o pastor explicou, falou sobre a Libras, falou sobre os surdos, o trabalho. E nisso eu saí desse auditório e já na frente eu tinha um mural. E nesse mural tinha um folder divulgando o curso de Libras.
Na mesma hora eu entrei na sala e fiz a inscrição no curso de Libras. Né? E a partir dali eu comecei a fazer o curso de Libras, depois comecei a fazer prática já na própria Ubra ali, né? Fazendo algumas traduções ali, claro, aquele começo assim mais difícil, né? Mas a gente acompanhava, às vezes outro intérprete, às vezes quando não tinha intérprete a gente ia lá, fazia isso como apoio para os alunos, né? Onde comecei todo o meu trabalho, né? Em 2003, 2000, não, desculpa aí. Eu iniciei o curso em 98, quando iniciei. Aí, em 2003, eu me formei nesse curso, fiz 4 módulos. Em 2004, eu iniciei como intérprete na Ubra, fazendo esse processo todo. Aí, depois dali, só deslanchou. Aí, fui fazer meu estágio em teologia lá no Concórdia, na igreja, onde só foquei a área da surdez e na Libras. Esse foi a minha iniciação na questão da língua da Libras. Na questão das Libras. Então, uma arte acabou virando uma segunda profissão. Além de teólogo, ele é tradutor e intérprete em Libras e agora é nosso futuro professor. E dentro das suas primeiras atuações, Gilberto, como é que foi traduzir em Libras? O que era mais desafiador? Como é que foi o início da profissão, assim, da nova profissão? Porque às vezes o pessoal pergunta assim, tá, mas eu vou iniciar, daqui a pouco eu desperto, eu também quero desenvolver para ser uma profissão. Perfeito, eu acho muito legal, porque é por aí mesmo. Num curso básico que você vai fazer, às vezes, para ajudar alguém até, né? Ou até para ter uma segunda língua, né? As pessoas que gostam dessa parte mais social, de ter esse conhecimento. Tem pessoas que às vezes adquirem isso e têm esse senso de responsabilidade social e trazem para si como uma missão. Poxa, eu podia aprender, às vezes não para trabalho, mas para ajudar alguém. Mas daqui a pouco desperta esse interesse. Esse é o passo inicial, então. Sim. É o processo. Tu vai fazer o curso primeiro para você pegar pelo menos a comunicação, conseguir se comunicar com o surdo. Basicamente. Esse é o básico, tipo assim, eu vou conseguir me comunicar, eu consigo conversar com ele, que eu sempre digo assim, há uma diferença entre nós dois aqui estarmos conversando em Libras e eu ter que fazer uma tradução. A tradução, ela difere da conversação. O vocabulário é um pouquinho menos amplo, porque... tem que achar os sinônimos também, né, Gilberto? Porque o processo da tradução tem que ser algo muito rápido e pensado com rapidez também. Porque tu tem que não só usar o sinal para conversar, mas você tem que usar classificadores, tem que usar expressão, tu tem que usar movimentação, tu tem um monte de coisas que tu tem que usar e aquilo tem que ser muito ágil. Muito dinâmico. Né? Então, na conversação, opa, espera um pouquinho, deixa eu ver como é que é, repete de novo, tu consegue fazer a parada. Uma tradução tu não tem que parar, tu tem que vencer aquilo. E a tradução não é tu fazer literalmente o que a pessoa está falando, mas sim tu tem que comunicar o que a pessoa está falando. É um pouco diferente. Então, há um processo de um estudo maior, de um preparo maior, de se preparar melhor para traduzir. Então, o objetivo nosso, inclusive do curso, que a gente está aqui para isso, é preparar para você conseguir dialogar com o surdo. Não só com o surdo, com outros ouvintes. Daqui a pouco tu vai me encontrar na rua, vamos estar conversando em Libras, por que não? Eu sempre brinco assim, é bom o Libras porque eu posso estar aqui, outra pessoa está lá no fundo e eu estou conversando com ela. Eu não preciso estar perto falando, né? Então a Libras permite isso. Muitas vezes a gente falar com pessoas, às vezes nem está aqui pertinho de você, mas está mais longe, tu consegue essa comunicação. Então isso é importante para as pessoas entenderem que a Libras, elas são 2 fases, eu sempre digo. A conversação, a comunicação e a tradução. São 2 pontos diferentes. E na minha percepção, assim, quando eu iniciei, eu, de certa forma, não estou querendo me vangloriar com isso, mas eu tive bastante facilidade para as traduções. Até porque eu, quando iniciei isso, eu já fui procurar surdos. E todo o tempo, desde que eu iniciei até hoje, eu convivo com surdos. Então, isso facilita muito mais a gente fazer uma tradução, porque tu pega o jeito, como o surdo entende, como o surdo pensa, como é a forma dele ver a língua, a comunicação. Isso facilita muito, né? Até muitas vezes eu sempre brinco assim, ó, se tu não tem um surdo para tu conversar, conversa com outro que está fazendo o curso. Procure uma outra pessoa, tenta dialogar, ou procura um surdo. Hoje a rede social é fácil tu ter surdo, contato e conversar, praticar a língua. Porque se tu não praticar, é uma língua também muito fácil de você esquecer ela. Né? Por ser uma língua visual, diferente da auditiva, que é o inglês, alemão, que tu grava aquilo, tu não esquece mais, a Libras é fácil de tu esquecer ela, porque é uma língua visual. E se tu não praticar ela, tu acaba às vezes esquecendo.
né? Eu vejo o próprio sinal, ele sai diferente, sim, né? Vai perdendo a prática. E uma que no sinal constantemente ele vai sofrendo alterações. Inclusive agora aqui, nós, na região sul, aqui, o Rio Grande do Sul, era um estado que a Libras era bem diferente dos outros estados do Brasil. Hoje não mais. Hoje eu for fazer uma tradução, por exemplo, eu estou fazendo uma tradução, eu já estou usando 2 sinais ao mesmo tempo. Se eu vou traduzir pessoa, por exemplo, tem uma fala e eu preciso fazer o sinal de pessoa. Aqui no Rio Grande do Sul, pessoa sempre foi assim, tanto que tu aprendeu assim, né, Aline? Pessoa. Pessoa. Só que hoje ninguém mais faz esse sinal aqui no Rio Grande do Sul. A maioria dos surdos faz pessoa aqui, que é dos outros estados do Brasil. Então vai fazer pessoa aqui. Então quando eu estou traduzindo, eu já uso os 2. Pessoa. Então, independente do surdo que é do Rio Grande do Sul ou fora, vai entender que estou sinalizando pessoa. Não vai ficar só focado para um ambiente ou para um tipo de surdo, né? Ele é aberto. O curso de Libra também nosso vai ser isso. Vai dar os sinais que precisa para cada lugar. Tem os outros estados, tem sinais, nós vamos aprender esse sinal dos outros estados também, como também no Rio Grande do Sul. E a pessoa sente-se à vontade de escolher o que ela acha melhor para usar, né? Que ela se sente mais à vontade, sim, às vezes, na hora de praticar ou na hora de fazer. Isso né? aí. E é bem interessante lembrar que a gente, quando vai para outro estado, tu chega lá, tem sotaques. Né? Isso. Como é que é o sotaque do nordestino, como é que é o sotaque do catarinense, como é que é o sotaque de um paulista, por exemplo. Né? É a mesma coisa com os sinais, né? De acordo com a localização geográfica, eu acho importante a gente colocar isso, é como se fosse um sotaque. Sim. A gente chega lá, o sinal ele existe e a configuração de mão, né? A gente chama de configuração de mão, é o mesmo sinal, porém em outro lugar do corpo que sinaliza alguma coisa assim. Então a gente poderia dizer que isso é um sotaque. Né, dentro da regionalismo, língua, né? Talvez, Só que fazer até, a analogia. Até assim, na Libras, se tu pegar os livros, pelo menos que são fora do estado do Rio Grande do Sul, a maioria deles, pessoa é aqui. Então, é um sinal oficial. Não é da língua. Um sotaque. Eu diria que talvez o Rio Grande do Sul criou, porque logo no início do ensino da Libras, o Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais evoluiu e ele ficou muito só aqui. Tanto que surdos de outros estados vinham para cá, para o Rio Grande do Sul, estudar. Né? E depois eles voltavam para os estados deles e lá começavam. Só que nós temos a referência que é o INES, no Rio de Janeiro. Então, muito material hoje que sai do INES é voltado nesses sinais mais nacional do que estadual. Então, o Rio Grande do Sul tinha sinais muito estadual, né, diferente dos outros estados. Hoje está unificando isso. Por um lado, é bom, eu vejo uma vantagem muito grande, porque não difere muito. Porque quando a gente, como intérprete, tu vai traduzir para um surdo que não é daqui do Rio Grande do Sul, eles não vão te entender. Assim como também tu não entende o surdo que tu está falando. Então, quando se unifica essa questão da língua, uma língua mais nacional mesmo, porque nem o português tem a sua língua. Cada região vai ter o seu jeito de falar, tudo bem, mas tem uma língua mais central. Assim também em Libras, pelo menos a nacional mais central, e os estados agora estão começando a se organizar para usar essa língua mais nacional, uma mais do que as próprias gírias, assim por diante de cada região. Então, gente, não sai daí. Fica aí, seguidinho a gente vai voltar com o segundo bloco falando sobre Libras e sobre o novo curso que a gente está lançando, Libras Iniciante, aqui por Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos. Professor, médico, profissional da saúde, né, pessoas que têm familiares surdos que queiram se comunicar melhor ou pessoas que queiram fazer isto como uma missão de vida para aprender a se comunicar melhor com todos, procurem informações no @contrates. Em seguidinha a gente vai estar colocando aí também a divulgação dos cursos para que o pessoal possa se inscrever e possa vir a participar a partir de maio, com uma turma à noite em sextas e uma turma pela manhã aos sábados. Aguarda aí, não sai daí, a gente volta já já com o segundo bloco. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40.
voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje. Eu tô rouca, tô quase usando Libras aqui hoje, encerrando essa tarde de gravação maravilhosa com o Gilberto Lang, que é referência em língua brasileira de sinais aqui na região do Vale dos Sinos. Gilberto, vamos falar, né, também da questão do mercado de trabalho. O que hoje está mais desafiador em termos de inclusão do surdo no mercado de trabalho? O desafio maior ainda é a comunicação, com certeza, né? As pessoas não estão prontas para se comunicar com o surdo? Não, porque muitos até chegam assim, eu consigo me comunicar. Só que quando você vai realmente confrontar a comunicação, você vê que o surdo não está entendendo nada. E já aconteceu muitos casos, assim, inclusive surdos na associação, que a gente tem a associação ali dos surdos aqui em Novo Hamburgo, deles relatarem assim, eu estava lá, o chefe me mandou fazer uma coisa lá, eu não entendi, acabei não fazendo, eles me mandaram embora. Ou seja, falta da comunicação. Faltou aquele entender do surdo, tá, mas o que é para mim fazer? Se ele não entender, como que ele vai fazer um trabalho? Como que ele vai fazer aquilo que está sendo designado para ele fazer? Então, isso acaba, às vezes, dificultando essa inclusão do surdo no mercado de trabalho, principalmente para ele, porque ele sempre está receoso, tá? Será que estou fazendo a coisa certa? Será que é isso que eu entendi mesmo? Então, tu vê que a falta da comunicação, de uma comunicação clara, e aí eu digo, usando a Libras, o surdo consegue entender e aí o desenvolvimento dele na empresa é muito maior, né? Ele consegue desenvolver, fazer aquilo que realmente a empresa precisa que ele faça, que ele cumpra aquilo que ele está lá, foi contratado para isso, né? Muitas vezes na própria contratação, já várias vezes eu fui traduzir, inclusive as entrevistas, né? Na entrevista eles falam, explicam, mas depois quando vai para a operação, para fazer o trabalho, os próprios colegas ficam meio receosos, tá, mas ele não fala, como é que eu vou falar com ele? Como é que eu vou dizer alguma coisa para ele? Ou ele precisa de uma coisa do colega que está ali trabalhando junto. Ele vai sinalizar, vai tentar se comunicar e o colega não entende ele. Então, às vezes, essa é a barreira maior ainda que existe no mercado de trabalho para o surdo conseguir ter, digamos assim, uma inclusão efetiva no trabalho. Diga assim, é tão importante que as empresas também investissem, que pudessem daqui a pouco, se não quer o funcionário ir até um local, por exemplo, na Contratos fazer o curso, que a empresa fizesse um curso para seus funcionários na empresa, tirasse um tempinho ali para elas fazerem. Nós já fizemos curso pela associação, a gente fez curso em empresa justamente assim, a gente ia lá na empresa e fornecia o curso para os funcionários. E aquilo ajudava muito os surdos e próprios funcionários estavam lá interagindo junto com os surdos que estavam trabalhando em parceria com eles. Para né? que melhore essa comunicação. E no espaço escolar não é muito diferente, né? Não, no espaço escolar a dificuldade também acaba sendo entre professor e aluno, né? O professor vai passar uma atividade, né? E o aluno não entende aquela atividade, o que é para fazer, né? Então, e o professor não tem como chegar e explicar para o aluno, não, tu tem que fazer isso, assim, 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 porque ele precisa muito, inclusive os materiais que da aula precisam ser adaptados às vezes. Tu precisa ter uma imagem, precisa ter alguma coisa que o surdo consiga identificar aquilo, né? Hoje, botando um pouco o exemplo do que eu trabalho hoje atendendo a rede municipal aqui de Novo Hamburgo, esse é o problema maior, essa interação entre o professor e o aluno. Então, a gente está lá na sala de aula hoje para fazer essa interação com o professor e o aluno. Mas tem que ter também o interesse dessa pessoa que está disposta a ensinar. Porque se eu estou como professora nos dias de hoje, existe uma lei de inclusão, eu como professor tenho que sair também da minha zona de conforto e buscar conhecimento para efetivamente incluir aquele aluno. Sim, porque senão ele acaba sendo apenas um aluno ali, de certa forma não inclusivo. Eu, pelo menos, sempre digo para mim assim, a inclusão ela é efetiva e válida no momento que tanto seja empresa, onde for, que o surdo estiver, haja comunicação na língua dele, que é a Libras. Havendo a comunicação, havendo essa interação usando a Libras, o surdo se sente incluído. Senão, ele é apenas mais um ali. É um número que está ali. E não existe uma inclusão efetiva. Então, a inclusão ela vai acontecer a partir do momento que os colegas dele estão ali e conseguem interagir com ele, conversar com ele. No momento que o professor consegue chegar e dizer, tem essa atividade, você tem que fazer, explicar para o aluno, explicando, é assim, assim que tem que fazer. Ok. O meu sonho mesmo, Aline, é tipo assim, que o intérprete futuramente não seja mais necessário em sala de aula.
que os professores estejam com essa capacitação, tenham essa formação deles mesmos conseguir conduzir isso. Porque o surdo, ele é diferente de outras deficiências que tem na sala, que precisa de apoio. O surdo, ele é apenas surdo, eu sempre brinco assim. Até disse uma vez para a professora, diz, ó, ele é apenas surdo. Ele não tem uma deficiência intelectual, ele só é surdo, ele só não tem a audição, ele não consegue entender a audição. Ele tendo a comunicação, tá incluído. Tá, consegue fazer tudo o que os outros fazem também. E vamos entender um pouquinho sobre esse curso aí? Vamos lá. Então, lá pela Contrates, que é @co_contrates, com NTRATYS, vocês encontram as informações, então, sobre o curso de Libras, que o Gilberto está lançando em parceria conosco, lá na equipe, e ele vai ter certificação por 60 horas, Libras iniciante. Quem não pode fazer em sábados de manhã, a gente abre, então, uma turma à noite, em dia de semana, que vai ser nas sextas-feiras, a partir do mês de maio. Então, na primeira sexta-feira do mês. Do mês de maio. Do mês de maio. maio. Sábado também. E vai ser no dia, então, 4 de maio inicia uma turma e 10 de maio a outra turma de Libras. E o Gilberto vai estar lá ministrando, então, um curso para iniciantes. Vai ter vivências, vão ter surdos também convidados que vão participar do curso para que eles possam ensinar. E fazer a troca, né? Fazer a troca nesse processo de aprender a Libras, né? E acreditem, pessoal, é difícil, mas é fácil também de fazer se a gente tem boa vontade e empenho. Eu fiz, não me arrependo, fui até o nível intermediário, estarei junto lá acompanhando para reciclar os novos sinais que estão chegando por aí, porque de tempos em tempos a gente precisa fazer. E gostaríamos muito de convidar, então, a comunidade, para quem tiver interesse, então, buscar a sua inscrição e fazer lá conosco. Vamos fazer uma parceria também com o Sim de Lojas, que vai ter 10% de desconto para os associados, que vão poder também estar se inscrevendo e podendo ser um lojista melhor capacitado para receber também o seu cliente surdo. E esse curso é aberto para toda a comunidade em geral, independente da idade. Às vezes pode ser criança, pode ser uma pessoa já de terceira idade, isso independente. É um curso aberto para todas as pessoas e só tem que ter um interesse. E é um curso bem legal. Eu sempre digo assim, é divertido, porque a gente ri muito, a gente brinca muito, né? Porque é um processo de acertar o sinal, errar o sinal, fazer de novo, mas vale a pena porque ele é gostoso de fazer. É bem interessante. E às vezes um sinal sai com outro significado e daí fica mais engraçado ainda, mas também é errando que se aprende e a gente vai aprendendo, né? Mesmo com o sinal errado, tu aprende o errado e o certo, e daí para que aplica cada coisa. Então tem várias coisas bacanas aí por vir. Né? Então, para quem quiser, gente, a informação está passando aí, né, no panfletinho, enfim, e como clicar ali, como achar e se inscrever para o curso de Libras, que vai estar acontecendo, então, a partir do mês de maio de 2024, aqui com a Contrates e parceria da Denegre Psicologia. Gilberto, que mensagem a gente pode deixar para as pessoas que nos assistem hoje, que têm interesse no curso de Libras? Aproveite o curso, aprende Libras, porque vai ser melhor para a tua vida. Tenho certeza. Isso vai ajudar muito em você, tanto profissionalmente como pessoa, como um cidadão. Poder conseguir ter essa comunicação. Tanto faz se é com surdo ou com ouvintes. É ótimo. Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo, pessoal.